Alô, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, e é também a primeira de 4 aulas que darei sobre a música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Se você quiser ver esse curso completo, é só entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Esse link vai levar para o nosso site e lá vai estar todas as aulas de todos os professores, né, centralizadas num só lugar, tá bom? Então fica aí a dica e vamos começar. Bem, como essa é a nossa primeira aula, eu queria falar um pouco, né, nesse espaço que a gente determinou de aquecimento e técnica, para falar um pouco sobre alongamento. É um assunto que eu não vou falar aqui em todas as aulas, mas eu queria começar com isso, para que todas as vezes que vocês forem estudar, tocar, pegar o pandeiro para fazer qualquer coisa, é legal antes disso alongar, né, para não ter nenhum problema muscular, de tendão, enfim, nenhuma fadiga com o seu corpo em relação ao instrumento, tá bom? Então, a gente poderia começar com as mãos. Então, esticando a minha mão esquerda, eu pego ela bem aqui no meio, né, na palma da minha mão, e trago um pouco para trás. Cada exercício, cada alongamento desse, eu sugiro vocês ficarem 20 segundos, tá? Como eu já alonguei hoje, então eu vou ir passando um pouquinho mais rápido do que esses 20 segundos. Então, depois daqui a gente abaixa essa mão e traz para cá, esticando bem o braço, tá certo? Vamos repetir com a outra mão, com a mão direita. Pega lá, pega na palma da mão, tá? Não pega na pontinha aqui não, porque daí pode machucar aqui esse músculo, esse tendão, tá certo? 20 segundos, 20 segundos aqui também, para baixo. Com a mão ainda esticada, a gente pode, né, 20 movimentos desse para cada lado, para soltar um pouco essa musculatura do pulso, essa região aqui. Depois a gente pode passar para os braços, esticando o braço esquerdo para a sua direita. Você puxa pelo cotovelo, e isso vai alongar um pouco o ombro e as costas, tá certo? Faz o mesmo movimento, 20 segundos. Agora para o outro lado. Certo? Agora, mão lá nas costas. A gente vai puxar o cotovelo também. A mão atrás da nuca. 20 segundos nessa posição. Depois a gente troca para esse outro braço. Estou todo me contorcendo aqui com o fone. Mas é super importante isso. 20 segundos também com essa posição. Depois a gente pode alongar um pouco o pescoço, né? Essa região das costas, principalmente o braço que segura o pandeiro, é uma região que sempre fica muito tensa, né? Você vai estar ali segurando o pandeiro, você vai estar ali, né, com esse peso, batendo com o pandeiro, forçando ele para baixo. Então, toda essa estrutura, desde das costas, começo do pescoço e todo o braço, né, é onde vai ter mais fadiga, onde você vai sentir mais sua musculatura, né, trabalhando. Então, é muito importante esse alongamento aqui, que faz esticar, né, esse músculo, alongar essa parte. É uma parte que, particularmente, eu também tenho muito problema, pelo fato, né, de tocar durante muito tempo, justamente com essa parte esquerda que eu seguro o pandeiro. 20 segundos assim, a gente muda para o outro lado. Mais 20 segundos. Tá certo? A gente pode fazer esse movimento com a cabeça também. Você sente alongando
toda essa parte do pescoço, né? E é muito importante toda vez, né, relembrando, toda vez que você for estudar, geralmente quando a gente vai estudar, às vezes fica horas em cima do instrumento. Se a gente não prepara o nosso corpo para isso, uma hora, né, isso vai cobrar, o nosso corpo vai cobrar todo esse esforço. E a gente fazendo esse alongamento, né, sempre vai ajudar a gente, né, ter uma musculatura mais saudável, né, tendões, toda essa parte. Então é uma coisa que eu não vou cobrar muito de vocês, fica a critério de vocês, né, na consciência de vocês, para vocês alongarem toda vez que pegarem o pandeiro, tá bom? Essa foi a nossa primeira dica. Vamos para a música então. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a música, né? Como que a gente vai aplicar, a técnica que a gente vai aplicar para tocar na música flamengo. A música flamengo é uma música muito famosa no meio das rodas de choro, no meio do choro, é uma música bem conhecida. E aqui a gente vai tocar ela de um jeito mais machichado. Essa música, né, tem várias versões, várias gravações em vários períodos da história que eu sugiro vocês escutarem. Aliás, uma dica que eu dou é vocês assistirem a aula do nosso professor Henrique Araújo, de cavaquinho. Ele vai falar um pouquinho sobre essas versões. Vocês vão ver lá que tem gente que gravou em choro, tem gente que gravou em machixe, tanguinho brasileiro. Você vai ver que cada grupo, cada interpretação tem uma característica interessante, ligada às vezes com a época que foi gravada. As primeiras gravações eu acho que são da década de 30, a primeira gravação, e até hoje ela é regravada, essa música, né, de tão conhecida, que é o Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. E aqui na nossa aula a gente vai tocar ela de um jeito mais machichada. A versão que a gente vai usar durante essas 4 aulas é uma versão que os professores da escola de choro gravaram e a gente resolveu gravar ela mais machichado. Então, basicamente, essas 4 aulas a gente vai falar muito sobre o machixe e então vai ser muito legal. Vou colocar aqui a música só para eu tocar um comecinho dela, né, para vocês lembrarem a melodia dessa música e tal, e a gente começar a passar os ritmos, né? Então vamos lá. 2, 1, meio. Muito bem. O que eu quero passar nessa primeira aula é como eu vou tocar o machixe nessa parte A do Flamengo. Eu toco de uma maneira bem básica assim, o machixe, só com as notas principais, vamos dizer assim. Então, eu vou solfejar aqui mais ou menos como é essa célula rítmica. E isso é um estudo super legal. Antes de você passar ou começar a tocar o pandeiro, sempre tentar imaginar o som que você quer tirar dele, solfejar com a boca a célula rítmica que você quer passar para o seu instrumento. Isso te dá muito mais segurança, você acaba tendo muito mais conhecimento do que você quer, que o seu cérebro está pensando para você passar para o pandeiro. Então, a célula básica do machixe é mais ou menos assim.
tchacatum, tchac, tuc, tchacatum, tchac, tuc, tchacatum, tchac, tuc. Veja que aqui eu já tenho o tempo 1 e o tempo 2 bem estabelecidos, sendo o tempo 1 fechado, né? Aqui embaixo do pandeiro e o tempo 2 aberto. Lembrando que isso eu deixo as 4 primeiras semicolcheias, né? O tempo 1 inteiro fechado, e o segundo tempo eu deixo as 4 semicolcheias também aberto, né? Eu não vou soltar aqui a pele do pandeiro somente na hora de tirar os graves. Não é isso. A gente mantém esse padrão do tempo 1 fechado e o tempo 2 aberto. A maioria dos ritmos não, mas muito dos ritmos que a gente conhece, o samba, o choro, o machixe, a polca, tem isso pré-estabelecido. O tempo 1 é o tempo mais fraco, o tempo fechado, e o tempo 2, o tempo mais forte, o tempo aberto. Então, a partir daí, eu tenho também os principais acentos que caracterizam a linguagem do machixe, que eu acho fundamental elas estarem dentro do machixe, dentro da nossa levada, que é a quarta semicolcheia do primeiro tempo. Então é isso, tuk-tica, tuk-tica, 1, 2, 3, 4, tá certo? E o contra do segundo tempo, a terceira semicolcheia do segundo tempo. Então, tuk-tica, tum-tchac, né? Esse contra aqui, tuk-tica, tum-tchac, tum-tica, tum-tchac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tá certo? O nosso polegar vai estar ali marcando o 1 e o 2, mas ele não vai estar no mesmo volume desse acento. Esses acentos eu sinto que eles são um pouquinho mais à frente do que essa marcação do nosso polegar no tempo 1 e no tempo 2, na cabeça de cada tempo. Tá certo? Vamos tentar fazer? Perceberam que quando eu quero esse acento de platinela, eu trago o pandeiro, né, tanto na quarta semicolcheia, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Eu trouxe o pandeiro e não mexi tanto essa minha mão direita, né? Essa mão que percute o pandeiro, eu não vou com ela. Na verdade, eu trago o pandeiro nessa mão, justamente para a gente dividir um pouco esses trabalhos, né? Fazer a mão esquerda, a mão que segura o pandeiro, trabalhar um pouco junto com a mão direita. A mão direita eu só paro e trago o pandeiro. E buscando bem a borda aqui do pandeiro, porque essa região é que eu tenho esse som agudo da platinela mais presente, né? Eu consigo ter esse ataque seco da platinela, que aí vai caracterizar o nosso acento. Tá certo? A mesma coisa é aqui, no contra, no 3 do segundo tempo, né? Eu trago o pandeiro. Não faço isso. Então vou repetir de novo, só para a gente ver. Tá certo? Entenderam? Qualquer coisa, né? Como isso é um vídeo, dá para você voltar ali um pouquinho e rever essa explicação de novo. Essa é a vantagem do curso online. Então eu queria propor aqui a gente colocar o metrônomo a 55 BPM. Aliás, o metrônomo nessas aulas vai ser um grande aliado para os nossos estudos, tá certo? É muito bom a gente estudar com o metrônomo. É muito bom a gente começar cada toque novo, cada técnica nova, a gente começar lento, bem lento, porque isso dá tempo da gente pensar em cada nota que a gente vai fazer. Dá tempo da gente pensar que eu preciso mexer essa mão
parar essa mão direita e já ir pensando o que eu vou fazer depois disso. Tá certo? Então, essa é uma dica muito valiosa. Vamos colocar aqui o metrônomo a 55. Vou tocar um pouquinho, vou parar e vou deixar vocês tocando com esse metrônomo. Muito bem, o metrônomo está ligado. É legal, antes da gente começar a tocar, ir sentindo essa pulsação do metrônomo. Então, aquele lance da gente tentar solfejar antes de tocar vai ajudar muito, principalmente com esse ritmo lento, né? Tá bem espaçado. É bom a gente ter internalizado já essa pulsação antes da gente começar a tocar com o instrumento, tá certo? Então, tá aqui, ó. Dois, e dois, e... Muito bem. Agora eu quero que vocês tentem tocar com o metrônomo. Vou deixar ele rolando um pouquinho aí, tá bom? Vou contar aqui para vocês. De novo, vai mentalizando o metrônomo, vai sentindo essa pulsação. Dois, e dois, e... Então, é isso. Estudem lento. E agora, acho que a gente pode, para quem conseguiu, né, estudar lento, está conseguindo fazer todos os movimentos, está conseguindo tirar essa sonoridade que vocês estão escutando aí, né, do meu pandeiro, estão conseguindo passar mais ou menos, né, pro estudo de vocês. Se vocês estão conseguindo fazer tudo isso, aí sim vocês podem aumentar um pouco o andamento comigo, tá certo? E eu vou botar agora o andamento a 70 BPMs. Né? Aqui já está quase próximo, vamos dizer assim, no meio do caminho do andamento que está a música, tá certo? Então, deixa eu botar aqui. Dois, tum, 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 tchac, 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 tum, tchac, tum, tchac, dois, e dois, e...
Muito bem. Agora só vocês, hein? Um, dois, e dois, e... Muito bem. Legal, né? Muito massa. É isso aí. Estão conseguindo fazer, né? Se não conseguirem, volta um pouco, volta um passo para trás, faz mais lento, depois vem para esse exercício a 70, né? Durante todas essas aulas vocês vão me ouvir falando disso, né? Estuda lento, depois, se você conseguiu, estuda um pouco mais rápido, tá certo? E, né, essa velocidade um pouquinho mais rápida, ela já, ela já começa a ter o balanço do machixe, né? Tum, tchica, tum, tchac, tum, tchica, tum, tchac, tum, tchica, tum, tchac, tum, tchica, tum, tchac. Nessa quarta semicolcheia, no primeiro tempo, só essa notinha já dá um balanço a mais, né? Ela já deixa um pouco mais suspensa o ritmo, né? Já deixa esse tum, tchica, tum, tchac, já começa a dar aquela vontade de dançar um pouco, né? E eu trouxe aqui até um exemplo do meu amigo e professor da Escola de Choro, Henrique Araújo, para vocês verem, né? Como essa célula, essa base rítmica do machixe não está presente só no pandeiro, né? É o principal instrumento rítmico das rodas de choro, mas também está presente no cavaquinho, que é o exemplo que eu vou mostrar, no violão de 6 cordas, né? Quando ele está ali fazendo a parte rítmica, você vai perceber muito isso aí. E até na interpretação do solista, né? Quando ele vai interpretar essa melodia, vocês vão escutar essas células rítmicas, esses acentos, né? Dentro dessa interpretação, tá certo? Então, vou pegar aqui a célula rítmica do cavaquinho para vocês verem como tem muito a ver com o que a gente está tocando aqui. Legal, né? Legal. Por isso que vira uma unidade o conjunto, né? Quando vocês veem um show, veem uma roda de choro, vocês conseguem perceber, né, que a gente toca muito junto, os músicos de choro, né, toca sempre muito entrosado. E cada estilo, né, tem essas células rítmicas fundamentais que dão essa liga e não deixa a gente escapar disso, né? Não adianta eu ficar tocando o tempo inteiro um outro ritmo e o cavaquinho tocando um outro ritmo totalmente diferente, o machixe, por exemplo. Mas tem suas exceções, que eu vou mostrar logo, que às vezes essa sobreposição rítmica, às vezes de dois estilos muitas vezes vindo de uma mesma origem,
né? Dá para fazer essa brincadeira, fica bem legal, tá certo? Muito bem, agora eu queria passar uma variação, né? Já para a gente usar com essa levada base do machixe, uma variação bem simples que eu vou fazer no primeiro tempo, usando também essa acentuação de platinela, né? Mexendo o pandeiro e buscando essa borda da platinela. E vai ser no primeiro tempo que vai estar fechado. Eu vou fazer, né, já a acentuação que está na quarta semicolcheia, né, do primeiro tempo, eu vou fazer também na segunda semicolcheia, que vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer só o primeiro tempo, né? Tum cat catum, tum cat catum, tum cat catum, tum cat catum. Um pouquinho mais lento. É só isso no primeiro tempo. E aí no segundo tempo vai continuar a mesma coisa do machixe básico que eu acabei de passar. Então vai ficar assim, ó. Tá certo? Isso tudo um pouquinho mais lento do que isso que eu fiz agora. O metrônomo também daquele mesmo jeito, a 55 BPM. Fica só fazendo essa célula, esse compasso, né? E depois aumenta, se você conseguir, já aumenta para 70 BPM, como a gente acabou de fazer aqui no machixe base. E explicando que isso é uma variação. Toda vez que eu chamo alguma técnica, alguma coisa que eu passo aqui de variação, significa que eu não vou ficar fazendo ela o tempo inteiro. Ela não é uma levada. A levada, sim, é a base daquele ritmo. É uma coisa que vai se repetir, sei lá, 80% da música, ela vai ficar naquela base, né? Agora a levada, ela vai entrar né, alternando nesses 20% que eu falei, que sobrou, né, dos 80%, ele vai ficar alternando com a base da levada. Então, eu vou estar tocando aqui a minha levada, né? Tum, tica, tum, tchac, 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 tum. Percebeu que de vez em quando eu coloco essa variação. Tum, tica, tum, tchac. Né? Vou tocar um pouquinho aqui só para vocês perceberem como eu vou usar isso. Percebeu que eu deixo, às vezes, um ciclo maior da base rítmica, aí eu coloco essa variação, ou diminuo um pouco e coloco ela, né, num período de tempo menor. E aí você pode ir experimentando isso quando você for tocar essa parte do Flamengo. A gente vai usar essa base agora, que eu acabei de passar, para tocar a parte A do Flamengo. Então eu separei aqui nosso trechinho do Flamengo. Peguei as duas partes A do Flamengo. Ela se repete, né? Vai ter um break no meio. Quero que vocês prestem atenção nisso, para na hora que vocês forem estudar e reproduzir essa gravação, vocês fazerem o break na hora certa. Também repare a hora que eu vou começar, né? Ver o momento que eu vou começar a tocar. Tem um comecinho de violão e eu entro junto com o cavaco logo depois. Tá certo? Então vou lá. Usando aquela base do machixe
e de vez em quando botando aquela variação que eu passei. Vou tocar aqui primeiro para vocês verem e depois vocês podem tentar tocar junto, tá certo? Eu vou reproduzir a música 2 vezes aqui para depois vocês, né, a próxima vez que eu for reproduzir, eu baixo o meu volume aqui do pandeiro e aí eu só fico aqui no vídeo, mas sem o pandeiro para vocês tocarem junto com esse trechinho, tá bom? Então vamos lá. 2, 1, meio. Tá certo? Foi. Então, vou repetir de novo, agora tirando o volume do meu pandeiro e para vocês tocarem junto. Lembrando que aqui a gente já está bem mais rápido do que o começo dessa aula, né? Quando eu comecei lá no 55 BPMs, eu estava fazendo tudo bem devagar e aqui já está 90 BPMs. Então eu quero que vocês se atentem com esse andamento, porque se nesse andamento da música vocês não tiverem a vontade, tirando todos os sons, né, limpo, fluentes, não adianta vir tocar com esse playback dessa parte A. Estuda bastante antes, nos 50 BPM, 55 BPM, depois eu fiz ali os 70 BPM, depois você pode usar aquele mesmo estudo, né, que eu fiz com o metrônomo, começar a inserir essa variação, né, dando acento ali na segunda e na quarta semicolcheia do primeiro tempo, para depois que você tiver com tudo isso, né, já no seu domínio ali, no seu estudo, você vem para a música e aplica ela, tá bom? Esse é um estudo de pelo menos uma semana, até sair o próximo vídeo, enfim, até ter o próximo vídeo com uma nova aula, que eu vou falar sobre a parte B, que daí já vai ter outra levada. Então é importantíssimo vocês estudarem durante todo esse período para chegar na próxima aula mais firme com essa base, para a gente conseguir andar para frente com nossos estudos, tá certo? Então eu vou baixar meu volume aqui e essa gravação vai virar meio que uma base para pandeiristas, tá certo? Vamos lá. 2, 1, meio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse balanço do machixe. Em breve tem a segunda aula, né, da continuação
desse vídeo aqui. E aguardo vocês todos lá. E até breve. Beijão para todo mundo.